Jesus, o nosso maior galardão. Mensagem pregada pelo pastor Mateus Nogueira Dantas, da Igreja Batista da Cruz, na cidade de Araçatuba. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, nós leremos 14 versículos. Diz assim a palavra do Senhor, pode ficar sentado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais, vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse então Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conheceis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostrai-nos o Pai e isto nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que pertence a mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, toca-nos o coração, como oramos no começo, para que possamos assim sermos edificados. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Muito bem, nós estamos aqui caminhando para o final da vida de Jesus aqui nessa terra. Jesus viveu poucos anos de ministério, não foram muitos anos, nós sabemos que ele trabalhou de maneira intensa em seu ministério, provavelmente cerca de 3 anos e meio, um pouco mais de 3 anos, isso nós temos certeza. Ele começa o seu ministério ali com a idade de 30 anos, caminha uma vida até então normal, diz a palavra de Deus que ele aprendeu a obedecer pelo muito sofrimento pelo qual ele passou. Ele foi uma pessoa como nós, tentado como nós, em todas as áreas como nós. Isso é maravilhoso por vários motivos, a começar pelo fato de que Jesus se identifica conosco. Jesus, ele não caminhou na terra como uma espécie de semideus, como uma espécie de Hércules, caminhando pela terra com superpoderes. Não, Jesus precisou orar para ser cheio do Espírito Santo. Jesus precisou jejuar para começar o seu ministério, impulsionado pelo Espírito Santo. Jesus esvaziou-se do seu poder, da sua glória, assumindo forma de homem, assumindo forma de servo e caminhou entre nós como um de nós. Então, todas as vezes que Jesus foi tentado, a sua tentação foi tal como a nossa. Durante muito tempo na minha vida eu tive dificuldade de entender por que eu devia adorar Jesus. Eu olhava para Jesus e falava, mas por que eu tenho que adorar Jesus? Qual que é a finalidade de eu adorar um homem que andou sobre a terra? E essa era uma luta interna que eu tinha dentro de mim. É natural, e você precisa saber disso também, que a vida cristã, a caminhada da vida cristã não é uma caminhada de fé, vamos dizer assim, muito grande. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para aquele monte, passa daqui para ali, ele obedeceria. Obviamente que ninguém que está aqui consegue realizar tal obra. Então, se fôssemos aqui fazer uma escala de tamanho de fé, já chegaríamos à conclusão de que a nossa provavelmente deve ser, pelo menos aí, microscópica.
Nós temos uma fé incipiente, uma fé rasa e por vezes é abalada pelas circunstâncias que enfrentamos na vida. Então duvidar a respeito de quem é Jesus é natural. Olhe para o texto. Jesus estava caminhando com os discípulos, que foram chamados apóstolos, mas nessa caminhada, mesmo que por um breve tempo, eles viram coisas maravilhosas. Jesus não só apresentou para eles a luz, mas Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus não só simplesmente alimentou a multidão com pães, multiplicando, mas ele diz: eu sou o pão da vida. Jesus não só mostrou para eles o caminho, mas como nós lemos aqui, disse: eu sou o caminho. Quantos que seguiam a Jesus e procuravam um sentido na sua vida, e escutaram Jesus falando: olha, eu não só vos apresento a vida, mas eu digo a vocês que eu sou a vida. E não bastasse isso, Jesus também disse: eu sou a verdade. Jesus não só nos deixou aqui falando de nós agora pastores, mas ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus curou enfermos, Jesus curou paralíticos, Jesus ressuscitou a mortos, Jesus operou milagres, como nós já dissemos aqui, sinais e maravilhas, multiplicações de pães, transformação de água em vinho, cura de leprosos, obras que não poderiam ser operadas senão por Deus. E quando Jesus fala para aqueles homens que ele partiria, que ele iria embora, quais são as duas perguntas que nós encontramos no texto? A primeira de Tomé, eu gosto muito de Tomé. Tomé representa bem quem nós somos. Talvez ele não represente tão bem aqueles que não têm coragem de expressar as suas frustrações, aqueles que não têm coragem de mostrar que a sua fé é incipiente e pequena. Hoje no evangelicalismo, aí no meio do meio evangélico que nós encontramos, as pessoas querem mostrar que tem uma fé poderosa, uma fé exuberante, uma fé triunfalista. Enquanto que Pedro, andando sobre as águas, olhando a tempestade, afunda como nós muitas vezes. E Jesus o tira desse risco grande de submergir e o coloca sobre as águas e dá uma palavra de encorajamento para ele, dizendo: homem de pequena fé. Então muitas vezes nós não queremos dizer que somos homens e mulheres de pequena fé, mas essa é a verdade. E a beleza disso é que mesmo em meio à nossa fé incipiente, o Senhor olha para nós e fala assim: olha, eu tenho algo para vocês, e o que eu tenho para vocês sou eu mesmo. É isso que ele está dizendo aqui. E a primeira pergunta de Tomé, que nos representa muito bem, é: Senhor, que caminho é esse? Como é que o Senhor fala que eu conheço o caminho? Como é que eu sei que caminho é esse? Eu não sei, o Senhor não falou. No versículo 3 ele diz: olha, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Olha o versículo 3: para que onde eu estiver estejais vós também, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Versículo 5: disse-lhe Tomé: Senhor, o Senhor está de brincadeira? Eu não sei que caminho é esse que o Senhor vai não. Como é que eu posso saber esse caminho? Fé incipiente, fé rasa, fé pequena, não havia ainda entendido com totalidade aquilo que Deus era. A primeira aplicação aqui desse texto que eu quero trazer para você é se não é assim nas nossas vidas também. À medida que nós caminhamos com Deus, nós aprendemos mais de Deus e temos a nossa fé fortalecida, e isso é muito importante para você. Não se engane, o Senhor te deu uma fé salvífica, mas a palavra de Deus é clara. O Senhor quer que você cresça em fé, que você seja corajoso, que você seja valente, mas isso só vai ser possível à medida que você vai tombando gigantes na carreira cristã. Olha para trás, veja a quantidade de gigantes tombados, quantas lutas você venceu, quantos gigantes você derrubou. Esses gigantes que ficaram para trás hoje são pequenos para você, e há outros maiores adiante, e a sua fé é pequena, mas o Senhor quer que a sua fé cresça. Existe um dom, o dom é a fé, mas existe uma responsabilidade humana, a qual o Senhor nos chama para termos este contato, este relacionamento tão pessoal, tal, que a nossa fé seja fortalecida e cresça. Então Jesus responde para Tomé. Olha aí o que diz o versículo de número 5. Como podemos saber o caminho? Versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim.
Preste atenção, o que Jesus estava dizendo? Eu vou para o Pai. Depois Jesus diz, e vocês conhecem o caminho. Qual é a resposta dos discípulos? Nós não conhecemos o caminho. E Jesus diz, como assim? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A segunda pergunta dos discípulos, mostrando uma fé pequena, rasa e incipiente, é a pergunta de Filipe, que está no versículo 8. Na verdade, não uma pergunta, mas um pedido. Ele diz, então disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos será suficiente. É bem provável que o desejo de Filipe aqui fosse que Jesus realizasse algum sinal, algum milagre poderoso, como Moisés fez ao pé do Monte Sinai, onde Deus se revelou de maneira poderosa. É bem provável que o pedido de Filipe fosse esse. Lembra-se que o povo pediu para ver o Pai, Moisés falou, tudo bem, se santifiquem por 3 dias, depois vão ao pé do monte, o Senhor aparecerá a toda a congregação, e nós então seremos cheios da sua glória. Diz a palavra de Deus que o povo se santifica, que o povo vai para o pé do monte, e a glória de Deus aparece trovejando, relampejando, e a voz de Deus é escutada, e uma nuvem de glória envolve a montanha, e aquele povo então cai prostrado em terra e pede misericórdia, e diz, não queremos mais ver Deus, que só você, Moisés, veja, e que só você fale com ele, porque a glória dele é muito grande. Talvez a ideia de Filipe aqui, agora que nós estamos com Jesus, o verdadeiro Moisés, o verdadeiro profeta, o verdadeiro significado da lei, talvez agora a gente possa ver a glória do Pai. E a resposta de Jesus para ele é poderosa para nós, porque Jesus diz para ele, como assim, Filipe? Não é possível, Filipe, há quanto tempo você caminha comigo? E esses homens aqui, não se enganem, eles eram porta-voz, da turma, eles não estavam falando só por eles, a turma tinha dúvida, a turma tinha insegurança, os discípulos de Jesus tinham insegurança. A resposta de Jesus é enfática, se vocês não creem em mim, por quem eu sou, vocês deveriam crer pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Aqui um princípio maravilhoso, antes de nós começarmos a aplicar alguns pontos importantes aqui. Qual é o princípio maravilhoso? É que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Até Jesus disse para eles, olhem para os meus frutos, olhem para as minhas obras, e se vocês olharem para quem eu sou e pelo que eu tenho feito, então vocês testificarão que eu vim do Pai. Não é possível que vocês ainda não perceberam. Irmãos, esses homens estavam vendo Jesus em carne e osso. Não é possível que você se ache melhor do que eles. Há alguma dúvida no seu coração a respeito de quem Jesus é? Não tema, não tenha medo, fale com Ele. E talvez nessa noite ainda, aqui e agora, Ele pode tocar o seu coração, tirando todo o escuro, tirando toda a treva, dissipando toda a névoa e fazendo você enxergar quem Ele é, dizendo, olha para mim, Felipe, e veja o Pai em mim. Eu e Ele, nós somos um, vocês ainda não perceberam? E o que há de mais maravilhoso para mim e para você, é que naquele tempo, a promessa do Pai ainda não havia vindo sobre eles, que viria em Pentecoste, que seria o Espírito Santo. Na verdade, Ele está prometendo isso aqui na sequência. Mas agora, mais do que Jesus olhar para você e disser, eu e o Pai somos um, Ele diz, eu, o Pai, o Espírito, e vocês, minha igreja, nós somos um, estamos unidos. Eu habito em vocês, não tenham medo, não temam. Qual a dúvida, qual a insegurança, qual é o medo, o que está obscuro? Jesus te esclarecerá. A palavra dele é martelo contra a penha. O que isso significa, né? Martelo contra a penha. Imagina uma pedra e uma marreta gigante descendo na pedra, é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus é como esse martelo que desce sobre um pedaço de pedra e faz ele esfarelar, virar pó, virar cinza. Quando a palavra de Deus encontra o nosso coração, toda a névoa é dissipada, todo medo é lançado fora, porque o amor dele nos laça. Não importa qual seja a sua dúvida, qual seja a sua insegurança, todos nós estamos no mesmo barco de Tomé e Filipe. Por vezes em nossa vida temos dúvida de quem Ele é. Por vezes na nossa vida somos assaltados pelas circunstâncias. Se é assim que está o seu coração, não tema. Jesus está aqui nessa noite e Ele pode te esclarecer. Ele pode te esclarecer.
Os discípulos que viram ele em carne e osso e viram as suas obras, tinham as suas preocupações. Mas quando essas preocupações foram dissipadas? Quando o Espírito Santo veio sobre eles. Quando o Espírito Santo vem sobre nós e nos regenera, ele nos dá uma nova visão de mundo. A nossa roupa é trocada. Eu não estou falando de roupa física, é uma metáfora para a gente entender o que Deus faz com a gente. Ele troca a nossa veste, ele troca a nossa mente, e aquilo que antes era difícil demais para nós entendermos, agora se torna fácil. Jesus, meus queridos, é o maior galardão que a gente possa receber. Jesus é a maior dádiva. Jesus em pessoa é o que há de melhor na vida. Eu já ouvi não uma, não duas, mas várias vezes pessoas dizendo: olha, aquela pessoa é muito boa, falta para ela só Jesus, é a cereja que faltava para o bolo. Jesus, como alguém já disse, não é a cereja no topo do bolo. Jesus é a cereja, é o glacê, é o bolo inteiro. Jesus é a festa, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Preste atenção, Jesus não veio para aqueles que são perfeitos, Jesus veio para os imperfeitos, e Ele veio de graça, Ele é um presente, Ele é uma dádiva. É interessante pensar nessa perspectiva. Quando nós olhamos para quem Jesus é, pelo que Ele fez e como Ele age nas nossas vidas, nós percebemos claramente a distância que existe entre aqueles que creem em Cristo e aquele jovem rico, lembra? Da palavra de Deus. Para quem não sabe, tinha um jovem rico, ele tinha muita prosperidade, chegou até Jesus e disse: Jesus, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A resposta de Jesus foi: vá, irmão, e cumpre o mandamento do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? E o próprio jovem rico disse, na sequência do jovem rico dizer qual era o mandamento, Jesus muito bem, e diz que Jesus o amou. Cumpre isso e está tudo certo. Ele disse: Senhor, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus disse: olha, uma coisa te falta. Vende todos os seus bens, toda a sua propriedade, tudo que você... E ele era rico. E distribua aos pobres. Diz a palavra que aquele jovem se entristeceu, porque ele era muito rico e não queria abrir mão da sua riqueza. E foi embora. E não ficou com Jesus, porque não precisava de Jesus. Mas Jesus atingiu o coração dele como uma flecha. Jesus sabe onde a gente falha. Jesus sabe onde a gente peca. Jesus sabe onde o calo aperta. A diferença grande, irmãos, é que Jesus está atrás de pecadores, não daqueles que se acham perfeitos. Jesus é a cura para o nosso mal, que é o pecado. E eu queria desenvolver com vocês aqui algumas características importantes a respeito de Jesus como um presente para nós e por que nós deveríamos nos alegrar em relação a isso. Em primeiro lugar, baseado nesse texto, nós precisamos olhar para Jesus e confiar e nos alegrar e termos prazer nele, porque Ele é a verdade. E a verdade aqui não é uma meia verdade ou qualquer verdade ou uma verdade relativa. Jesus é o absoluto. Não se engane, meu querido, as pessoas não negam a Jesus pelas suas palavras, porque as palavras de Jesus na verdade são até muito boas: amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Todo mundo diz: era um grande filósofo, um grande profeta, um grande homem, mudou a história, dividiu entre antes e depois dele. Não, as pessoas não negam Jesus como um bom homem, as pessoas negam a singularidade de Jesus. Ele não é qualquer um, Ele é o absoluto, Ele é a verdade, nele não há trevas nem variação de luz, Ele é todo luz, Ele é perfeição. Nós devíamos nos alegrar nele e o receber com alegria, porque é de graça, porque Ele é a verdade. Um grande homem de Deus chamado C.S. Lewis, certa vez disse que ou Jesus é um lunático, um louco, ou Jesus era o maior mentiroso de todos os tempos e é ainda, ou Jesus é Deus. Qual dessas três afirmações são verdade? Ou é a verdade para você? Será que Jesus era um louco porque Jesus disse que Ele era a vida, Jesus disse que Ele era o caminho, Jesus disse que ninguém ia ao Pai senão por meio dEle? Será que Ele era pirado? Mas se Ele era pirado, como tantas pessoas ao longo de tantos anos ainda o seguem? Se Ele era tão pirado, por que na palavra de Deus nós não encontramos nenhuma contradição? Por que na palavra de Deus nós não encontramos nenhum erro? Até o século XVII, a crítica textual tentou achar erros e erros e erros e erros, até que foram encontrados os pergaminhos mais antigos que nós temos, os manuscritos mais antigos que nós temos em mãos, como o achado de Nag Hammadi, datado do 1º século, achado no século XVI,
datado do primeiro século, enquanto os apóstolos ainda eram vivos. E pasmem, quando pegam aqueles arquivos, e não era uma biblioteca, a biblioteca de Nag Hammadi, não era uma biblioteca cristã, uma biblioteca gnóstica, uma biblioteca pagã. E dentro daquela biblioteca tinha lá o Novo Testamento, irmãos. Tinha lá alguns escritos do Antigo Testamento. E quando pega aqueles livros escritos lá, aqueles rolos escritos lá, datados do primeiro século, e compara com a Bíblia que você tem aí na sua mão, pasmem, a mensagem é a mesma. Não foi adulterada como a crítica textual queria dizer. É de fulano, foi editada, não foi. Porque nunca se encontrou contradição, porque nunca se encontrou erros, porque Jesus é a verdade. E mais uma vez eu digo a você, se a sua fé é incipiente, rasa e pequena, como é a de todos nós, e você porventura passou o olho no texto e achou uma contradição, eu quero te encorajar a me procurar. Eu quero mostrar para você nas Escrituras, eu quero sentar com você e mostrar a beleza de Cristo, porque Ele é a palavra encarnada, porque Ele é a verdade. Eu quero te mostrar, eu quero que Ele entre na sua vida e te transforme, e que você experimente a verdade e saia de todo obscuro, de toda indefinição, de todo medo, e saiba, esta é a verdade, está me apontando para a verdade, eu posso abraçá-lo com tudo, não preciso temer. C.S. Lewis diz, ele é louco, ou Jesus é o maior de todos os mentirosos. Por que o maior de todos os mentirosos? Porque ele inventou uma mentira. Ele escolheu 12 homens, fez uma lavagem cerebral neles. Esses 12 homens ficaram tão pirados com a mentira de Jesus, que contaram essa mentira para mais muitas pessoas, e depois que ele morreu, 500 pessoas foram enganadas, alguém se fantasiou de Jesus e apareceu lá ressurreto. São todos mentirosos. A grande questão é, como eu disse para vocês, é que em toda a história da igreja, nesses 2000 anos da vinda de Jesus, nada se pôde provar contra o pescoço do cristianismo. Sabe o que é o pescoço do cristianismo? É a ressurreição de Cristo. Você quer derrubar o cristianismo, irmão? Começa a estudar a ressurreição de Jesus. Se você conseguir provar que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então você corta a cabeça do cristianismo. Muitos tentaram, eu preciso te avisar, a maioria deles hoje é convertida em Cristo Jesus. Jesus é a verdade. Ou Ele é Deus. Acompanhe comigo o versículo 9. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não me conheceis? Quem vê a mim vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Jesus categoricamente está dizendo, eu sou Deus. A grande questão é que agora, diante de vocês, eu coloco dois caminhos. Um caminho que diz que Jesus é Deus e a verdade. Outro caminho que diz que tudo isso que eu estou dizendo para você aqui é mentira. A grande questão é, isso que eu vou falar agora, essa construção, ela não tem o intuito de ser uma espécie de quebra-cabeça para resolver todos os seus problemas. Mas pense por um instante, se Jesus é louco e mentiroso, o que eu tenho perdido? O que eu tenho perdido? O que o mundo pode me oferecer que Jesus não me oferece? Eu tenho perdido o quê? Trair a minha esposa? Uma vida promíscua? Tenho perdido o quê? Ir na balada de vez em quando? O que eu tenho perdido? Se Jesus é louco e mentiroso, qual é o prejuízo que isso tem trazido para a minha vida? Eu digo a vocês, irmãos, por mais louco que seja, e por maiores que sejam os sacrifícios por servir a Jesus, o galardão, que é Ele mesmo, nos dá tanta alegria e nos faz tão bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, que essas coisas se tornam tão insignificantes e tão pequenas. Mas se Jesus é Deus, eu estou ganhando a vida. A grande pergunta que eu faço é, se Ele é Deus e você não acredita nisso, o que você está perdendo? O que você está ignorando? Para quem você está dizendo não? Se nesta noite você não reconhece essa mensagem saída dos meus lábios, e você não a toma como verdade, você não rejeita a mim, porque eu estou aqui como um profeta, como um arauto de Deus, falando não de mim, mas da parte dele. Você está o rejeitando a sua palavra. Eis que ponho diante de vós dois caminhos, um que leva à vida e outro que leva à morte, diz o Senhor, escolhe, pois, a vida. Se Jesus é Deus, o que você está perdendo? Jesus afirma categoricamente no versículo 9, eu sou a verdade, eu e o Pai somos um, eu sou Deus.
Que prêmio maravilhoso para mim e para você! Que gozo, que prazer, que alegria em ter a verdade do meu lado! Ah, irmãos, ter o mundo como inimigo, ter o diabo e o inferno como inimigos é algo terrível. Mas longe de mim ter a verdade contra mim, longe de mim ter o Senhor dos Exércitos contra mim, longe de mim ter o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim contra mim, longe de mim ter a Jesus contra mim. Que nessa noite você abrace a Ele pela fé, mesmo que sua fé seja rasa e incipiente. Em segundo lugar, meu coração exulta e se enche de alegria nesse galardão maravilhoso que é Jesus, porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Meu coração exulta porque eu não só estou andando na estrada, mas o caminho está em mim. Uma palavra interessante para você aqui nessa noite, eu não sei se você sabia disso, mas uma das primeiras formas que os discípulos de Jesus foram chamados foi de seguidores do caminho. Eles foram chamados de seguidores do caminho antes mesmo de serem chamados de cristãos. Depois é que foram chamados de cristãos pela primeira vez. Eles eram conhecidos como seguidores do caminho, porque essa palavra de Jesus se tornou tão real para eles, que eles não só simplesmente andavam pelo caminho, mas eles absorveram o caminho como a verdade, ou melhor, como a única verdade. Jesus é o caminho. Será que hoje você poderia ser considerado como um seguidor do caminho? É interessante porque aqui está o resumo do Evangelho. Jesus fez muitas coisas, mas Ele está dizendo agora, olha, de tudo que eu falei para vocês, eu preciso dizer agora um resumo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É quem Ele é. Ele está revelando a sua natureza. Eu deveria me alegrar nele, porque Ele é a verdade. Eu deveria me alegrar nele, porque Ele é o caminho e eu estou nele. O que Jesus está dizendo para nós agora é que Ele é o mapa da vida. Quantos gurus aí estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, tentando convencer a mente das pessoas de que elas podem ser felizes, de que elas podem alcançar sucesso, de que a vida delas pode ser uma vida empoderada, uma vida de sucesso, uma vida de muitas bênçãos, muitas alegrias. Isso é maravilhoso. Essas mensagens têm o seu lugar. As pessoas precisam ser encorajadas e eu admiro isso. A grande questão é que nós não podemos tirar o olho daquilo que realmente deve ser o nosso foco. O nosso foco não está nas coisas passageiras, mas o nosso foco está naquele que é pré-existente, autossuficiente, Criador, Todo-Poderoso, Príncipe da paz, Deus forte, Deus presente, a expressão exata de quem o Pai é. A verdadeira alegria, irmãos, não se engane, a nossa alegria tem nome. A nossa alegria não se chama Camaro, a nossa alegria não se chama conta bancária cheia de dinheiro, a nossa alegria não se chama saúde, a nossa alegria não se chama sucesso, a nossa alegria chama-se Jesus Cristo. Ele é a verdadeira alegria. Chega a ser um paradoxo, enquanto pelos meus olhos caem lágrimas por causa do sofrimento, por causa dos sulcos abertos nas minhas costas, pela vida difícil de seguir a Jesus, o meu coração exulta em quem Ele é. É possível para quem não tem Jesus isso? É possível para quem não tem Jesus ser alegre quando a conta bancária está no vermelho? É possível alguém que não conhece a Jesus ser alegre quando é abandonado pelo teu pai e pela tua mãe? É possível alguém ser feliz de verdade quando a sua esposa te abandona, quando os seus filhos te abandonam, quando a enfermidade bate a porta, quando a velhice chega? Se eu estou no caminho, é possível, porque Ele é o mapa da vida, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. A minha oração é que essas palavras te incomodem, te façam refletir se você está no caminho certo, porque a palavra de Deus vai dizer que há dois caminhos apenas, um largo e espaçoso que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele, e outro estreito, apertado, difícil, e são poucos os que entram por ele. A saber, a porta larga e espaçosa é um mundo, e não se engane, irmãos, nós não somos antimundo,
Não, nós cremos na graça comum, nós cremos na beleza da natureza, nós desfrutamos das belezas que Deus nos deu, nós também festejamos, nós não vemos problema em curtir a vida. Não, mas isso de fato é tão pequeno diante do caminho que é Jesus Cristo. Ele é o mapa da vida. A fé nessas palavras faz de você uma pessoa bem-aventurada. Bem-aventurada significa pessoa mais do que feliz. Porque, por assim dizer, a felicidade da maioria das pessoas está atrelada às circunstâncias. A nossa alegria e felicidade tem nome, o nome dela é Jesus. Quantos aqui nessa noite estão procurando direção para a sua vida? Eu preciso reafirmar o que Jesus afirmou no Evangelho de João. Nós já temos o mapa da vida, nós já sabemos a direção, Jesus é o caminho. Em último lugar, Jesus disse que Ele era a vida. Essa, sem dúvida, é a maior dádiva que nós encontramos em Cristo Jesus. Ele é a vida. Quantos de nós aqui têm medo da morte, do inesperado, do que vem do outro lado? Afinal de contas, quem voltou de lá para me contar como é? O meu consolo e a minha alegria é que Ele, a vida, foi lá e voltou. Ele venceu a morte. E todo aquele que crer nele, mesmo com fé incipiente, irmãos, mesmo duvidoso, mas depositar nele confiança, depositar nele esperança, abraçar ele pela fé, eu preciso te dizer, encontra a vida. Pessoas pagam muito dinheiro para ouvir alguns poderem dizer para você qual é o caminho que você deve seguir, qual é a direção e como é que você deve fazer para alcançar os objetivos da sua vida. Ah, irmão, se você soubesse como é fácil, olhe para Jesus, olhe para Ele nesta noite. E se seu coração ainda é duvidoso, o louvor pode vir aqui. Se seu coração ainda é duvidoso, se você falta fé, dê a resposta de Pedro. Pedro disse para Jesus: Senhor, acrescenta-me fé. Minha fé é pequena, minha fé é incipiente, minha fé é insignificante. Senhor, acrescenta-me fé. Faz minha fé ser, Deus, acrescida. Faz a minha fé ser encorpada. Se te falta fé, eu encerro com as palavras de Jesus para você. Versículo de número 13. Jesus vai dizer para aqueles que estavam duvidando: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Te falta fé? Peça nessa noite em nome de Jesus. Fala: Deus, eu não estou pedindo no meu nome porque eu sou fraco, porque sou pequeno, porque duvido, porque tenho tantas questões e tantas perguntas, mas mostra-me o Pai, mostra-me quem Tu és, mostra-me o caminho. E talvez aqui e agora, nesta noite, Ele fale ao seu coração: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e isso se torne tão claro para você como a luz do sol. Isso se torne tão verdade para você como o ar que você também não vê, mas acredita que existe e respira. Isso se torne tão palpável para você como as moléculas espalhadas por esse ar que você não consegue ver nem pegar, mas sabe que existe. Deus é real. E se Jesus está falando a verdade nesse texto e você não está andando em direção a Ele, você está com sérios problemas. Mas a boa notícia é que Ele é o nosso galardão, Ele é o nosso presente, Ele é o verdadeiro dom. E Deus nos deu a Jesus porque nos amou. E se você tem ouvidos, está ouvindo essa mensagem, é porque Ele está te chamando, de braços abertos, dizendo para você: nesta noite, você precisa tomar uma decisão e escolher o que você vai fazer.
Quem crer em Cristo encontrou a Deus, o maior tesouro, a fonte inesgotável de poder, a fonte inesgotável da vida, a fonte inesgotável da luz, a fonte inesgotável da verdade. O que te falta, irmão? Olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros voando. Os lírios do campo não tecem e nunca costuraram, mas nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhe para os pássaros, eles não trabalham, não têm conta no banco, mas nunca lhes falta alimento. Se o Senhor, sendo gracioso, poderoso para conosco, faz essas coisas para esta criação, Ele também não nos dará todas as coisas. Ele nos deu a Jesus. Ele pode nessa noite dar fé, Ele pode nessa noite dar o Espírito Santo. Eu quero te encorajar, irmão, a fechar os seus olhos. Eu quero te encorajar a entregar sua vida a Jesus. Eu quero te encorajar a você dizer um basta para essa vida, muitas vezes até sem sentido. Porque se Jesus é mentiroso, o que te espera? Qual é o sentido da vida? Para que você está aqui? Para que você veio para o mundo? Para onde você quer ir? Se Ele não é o caminho, qual é então? Se Ele não é a verdade, qual é a verdade? Se Ele não é a vida, então o que é a vida? Mas se Ele é tudo isso, nesta noite você pode se encontrar com Ele.